Olá, telespectador, TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, mas transmitindo também online www.tvcrio.org.br. Canal hoje, nossa TV Comunitária, está abrindo o programa com dois companheiros, o Núcleo Sindical, e, na verdade, nós vamos viajar também até no mundo do átomo, porque nós temos hoje o privilégio de termos a companheira aqui, que é diretora do Sindinuclear, que é também PhD. Na verdade, ela é doutora, PhD é coisa de americano, ela tem doutorado em física nuclear. Depois ela explica melhor como é que são essas especialidades, que não é bem minha praia. E também do nosso querido Edson Munhoz. Então, para começar, vamos primeiro às damas. A nossa saudação. Conceição, é um privilégio, uma alegria ter muito você obrigada. Aqui. E aqui você sabe que também diretora que é da TV Comunitária, a casa de vocês. Muito tá? Obrigada, Soriana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e esclarecer algumas coisas, né? Colocar os assuntos em dia do que está acontecendo no nosso mundo trabalhista, no nosso meio sindical. Né? Maravilha. Companheiro Edson Munhoz, então, para a sua saudação inicial ao nosso telespectador e telespectadora da TV Comunitária. Eu queria saudar todos os nossos espectadores que estão dando a honra de assistir esse programa e dizer que a gente está aqui para abrir um debate de um momento muito delicado da política do Brasil, um momento em que a gente vê a retirada de direitos, vê o desmonte da estrutura trabalhista e sindical, previdenciária, e é importante que a gente faça esse debate francamente. Então, Conceição, eu começaria com você, porque eu tenho, no bom sentido, uma inveja muito grande da sua formação, viu? Porque eu sou vidrado com física, com meteorologia, com astronomia, astrofísica, para a gente viajar nesse mundo, nesse cosmos, né? É um mundo maravilhoso. Então, sobre a mecânica quântica, Isaac Newton e Einstein, como é que foi esse salto qualitativo que a ciência dá? Ou seja, eu sei que o Isaac Newton era mais aquela força da gravidade. Clássica, isso. Mas também trabalhou muito com a parte de astronomia, né? Daí que a gravidade, a mecânica clássica. E as três grandes leis de Newton, né, deram um salto quântico quando começaram a discutir se uma partícula era uma partícula ou era uma onda. Então, isso aí foi o primeiro pontapé assim, que deu início à nossa mecânica quântica. Né? A mecânica quântica deu origem a maioria das coisas que a gente tem hoje em dia, eletrônica, a possibilidade da gente ir para o espaço, veio com o auxílio da mecânica quântica e da relatividade. Eu sei que vocês, depois da mecânica quântica, vocês falam em 4 energias ou 4 forças, né? Que antes era mais a gravitacional, depois... Gravitacional, a elétrica, a magnética, a eletromagnética e a nuclear. A nuclear é a nossa 4ª força. Eles falam em fraca e forte. A fraca é a gravitacional. A força média é a eletromagnética e a força forte, né, é a força nuclear. Que maravilha! Agora eu quero viajar um pouquinho com o Munhoz, Conceição. O Munhoz, dentre as suas formações, além de militante político, ativista sindical, o nosso querido Munhoz é também professor de sociologia, Augusto Conte, de filosofia, os pré-socráticos, essa confusão toda. Mas, o Munhoz, fala um pouquinho como é que está hoje no campo da filosofia, que depois veio Marx. Depois de Marx, quem veio? Existem os pós-marxistas?
Soriano, a filosofia, como qualquer outra forma de conhecimento, não para de se desenvolver, né? A gente seria até um pouco grosseiro você citar nomes e acaba esquecendo de alguns. O que acontece é que existe uma evolução da filosofia, inclusive em função da modificação da tecnologia, do mundo moderno. Agora, a gente tem escolas de filosofia, tanto as clássicas como as modernas, que criaram a base do conhecimento filosófico. Na verdade, a filosofia, ela não é uma ciência, ela é uma forma de se questionar as coisas da vida. A filosofia é a que faz a pergunta: como, por quê, para onde. Quando você resolve isso, você está fazendo ciência. Quando você pergunta por quê, e esse porquê está ligado, por exemplo, ao mundo animal, né? Alguma coisa ligada ao ser humano, que é a espécie animal, você está fazendo a biologia. Quando você pergunta o porquê e está ligado, né, às reações do átomo, as reações que estão nos elétrons, você está falando da química. E assim por diante. A filosofia é uma forma de se indagar, é um discurso do conhecimento, da indagação para que você busque novas formas de conhecimento. Então, você tem atualmente escolas filosóficas que fazem esse questionamento, né? Agora, a filosofia tem muito uma questão de modismo, né? De acordo com o tempo, com o desenvolvimento do conhecimento humano, você acaba falando de coisas referentes àquele momento histórico. Então, essa é a modificação, né? O marxismo, como você perguntou, é uma questão já antiga, né? Que, embora seja atual, nesse embate filosófico, a escola do conhecimento marxista, na filosofia como um todo, é uma parte muito pequena, né? Você tem o conhecimento que veio, né, dos pré-socráticos, né, que é o primeiro conhecimento do nosso conhecimento ocidental. Mas você tem também a filosofia oriental, chinesa, que vem muito antes disso. Então, é um debate muito longo. A gente não tem como falar sobre isso em pouco tempo, né? Teria que ser praticamente um encontro, né, de duas, três correntes filosóficas diferentes para que abrisse esse debate e fizesse levantamento histórico do desenvolvimento da filosofia. Mas o que está hoje em voga é o que está ligado à tecnologia. Até porque o marxismo não é só filosofia, como você falou, né? Ele penetra e desenvolve também, quando ele estuda a teoria do capitalismo, ele vai atrás da economia, né? Que o Hegel deu grande contribuição no Capital, né? E a parte também da sociologia, os utópicos, né? Ou seja, seria a filosofia alemã, a sociologia francesa e a economia inglesa, né? Essa mistura de conhecimentos que a gente tem... Pilastres, né, sim, do marxismo. E o marxismo, ele tem praticamente como ponto de referência maior essa questão da política econômica, como você disse, sociológica, né? Você não pode deixar fora dessa discussão de marxismo essas questões básicas. Por exemplo, para mim, que sou professor, né? Eu sou professor do Estado, sou diretor do CEP. Mas está com pagamento em dia, não? Olha só, o professor do Estado é a única categoria que tem um pagamento em dia. A gente tem um fundo nacional, é um fundo federal, que garante o nosso salário. Nós somos uma das poucas categorias de funcionário público do Estado do Rio de Janeiro que consegue manter o pagamento em dia, porque a gente tem verba federal para educação. Só por isso também. Olha só. As demais categorias têm dificuldade porque não existe uma verba, uma rubrica destinada exclusivamente para segurança ou para saúde. Infelizmente, a gente tem esse desmonte do Estado que tem por pilares desse desmonte a educação, a saúde, a segurança. E, embora a educação tenha perdido muita verba para manutenção de escolas, para pesquisas, mas a parte salarial dos professores ligados
a Secretaria de Educação, a gente continua em dia, porque tem professores que são da UERJ, da Escola Técnica, que não são ligados diretamente à Secretaria de Educação. Esses estão com salário também atrasados, tem gente que não recebeu o 13º do ano passado ainda, é uma outra situação. Quem é professor de carreira da Secretaria de Educação, esse está com pagamento em dia. Infelizmente, a única categoria do Estado que está com pagamento atualizado é essa, porque existe verba do Fundeb, uma verba federal que garante o pagamento. Mas é uma pena ver isso, ver a educação, a saúde, a segurança, o transporte no Estado do Rio de Janeiro sendo desmontado, dilapidado por uma quadrilha que durante décadas fraudou, surrupiou, desviou verbas desse Estado e cujos alguns representantes estão hoje aí presos, mas ainda falta muita gente ainda. Olha, o telespectador, a Conceição, que é também dirigente sindical, companheira nossa, ela também é funcionária de nível superior, concursada da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CNEM. Então, eu preciso também fazer aproveitar aqui, explorá-la um pouco nessa parte do conhecimento, trazendo aqui para o Brasil como é que nós estamos, nós que estamos já construindo submarino nuclear, nós temos Angra 1, Angra 3, no domínio dessa tecnologia nuclear. Soriano, a CNEM, é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela é uma autarquia federal que é composta de 3 diretorias. Uma diretoria de logística, né, de infraestrutura, uma diretoria de pesquisa e desenvolvimento e uma diretoria destinada a licenciamento e fiscalização. Tá? Essa de fiscalização e licenciamento é a qual eu trabalho. Então, nós temos um sério problema aqui de regulação, tá? Porque quem faz fiscalização, fiscaliza alguma coisa de fora. Então, quando a gente tem um instituto de pesquisa junto com um órgão regulador, uma outra dentro do órgão regulador, a gente está se autolicenciando, se autofiscalizando. Então, isso a gente ainda tem um problema em relação a isso. Nós temos assim, discutido isso bastante dentro da CNEM, o corpo técnico tenta levar isso, inclusive nós temos uma associação de fiscais que levam propostas para Brasília, mas isso fica, sabe, rolando, enrolando, e até a gente não conseguiu até hoje ter uma agência reguladora, tá? Como a ANP, como a ANAC. A ANAC só conseguiu ser uma ANAC depois de algum tempo e algumas tragédias. Então, a gente não quer chegar nesse ponto. Mas aí a gente leva a proposta, está sendo discutido. Mas, assim, em relação à parte de... A ciência, né? O domínio. Que isso aí, os funcionários da CNEM têm grande orgulho de fazer parte do corpo técnico, sabe? Gostam do que fazem. E aí deixa eu explicar, a parte de pesquisa e desenvolvimento são os institutos de pesquisas da CNEM, tipo o IPEM, que é o Instituto de Pesquisas, né, de energéticas, que está vinculado, trabalha junto com a Universidade de São Paulo também, né? Tem ai, meu Deus do céu, a parte de Minas Gerais, né, que trabalha também com reator de pesquisa. Tem a parte do Rio de Janeiro, que é o IEM, que é o Instituto de Engenharia Nuclear, que trabalha com um reator um reator de pesquisa pequeno, que foi o primeiro reator que a gente teve no Brasil, né?
Tem a produção de radioisótopos aqui no ciclotron do IEM. Esqueci de falar a produção de radioisótopos do IPEM, lá em São Paulo, tá? E tem também a INB, tá? Que é a Indústria Nuclear do Brasil. Essa é a parte comercial que produz, que é a parte que tem a produção de elementos combustíveis para Angra 1, Angra 2 e Angra 3 no futuro. Tem a parte de enriquecimento. Angra 3 do futuro, por quê? Ele não está parado esse projeto, não? Não, né? a Angra 3 não está parada. Ela a eletronuclear submeteu o relatório final de análise de acidentes para a CENEM avaliar e está nessa fase, tá, de avaliação do relatório. Aí tá, porque são várias etapas essa fase de avaliação. Eu né? sei. Tem a parte da construção, a gente já está analisando assim, uma parte do relatório de análise de acidentes. Bacana. Que vem todos os acidentes preconizados no que deve ser estudado, né, para garantir a segurança do funcionamento do reator. Senão... A INB também trata da mineração. Depois, lembrando também do nosso submarino atômico, que isso significa ali um salto também. O submarino, ele está numa fase agora em que eles estão preparando já os relatórios para a gente fazer a avaliação, sabe? Ele está com uma base lá em Itaguaí, né? E está sendo construído aos poucos, tá? Tem um pessoal da Marinha dedicado a ela, sabe, ao submarino e tá assim, não está com tanto empenho como se fosse uma produção, vai ser para amanhã. A gente está a passos, mas continua, o nosso projeto continua. Com o golpe teria desacelerado um pouco? Perdemos muito recurso humano, Soriano. Nós perdemos, porque ao longo desse... A gente passou um tempo aí com uma recessão, né, até chegar... Até antes do governo do Lula, nós tivemos assim, um período em que o funcionário público, inclusive, a gente passou assim, 10 anos sem nenhum reajuste salarial, né? Aí, quando o Lula ganhou a eleição, nós tivemos um desenvolvimento em termos socioeconômicos bastante grande, né? E, inclusive, alavancou bastante a indústria nuclear. Mas, nesse período em que a gente teve recessão, até as universidades ficaram com uma produção de recursos humanos muito pequena. Né? Então, hoje em dia, nós estamos com o pessoal já amadurecido, né? Muita gente se aposentando e com pouca gente entrando. Nós temos poucos, por exemplo, na minha sala eram 5 neutrônicos. Nós hoje em dia temos 1 neutrônico, que todo mundo se aposentou, e ele está com toda a carga de trabalho de todos os reatores, Angra 1, Angra 2, reatores de pesquisa, toda essa parte está com ele, coitado. Que crime, então, né? Pouca gente para ingressar no mercado. Que crime. Enquanto que em outras áreas, porque a área nuclear é uma área muito pequena, né? Em termos de... Todo mundo se conhece. Então, não repõe, tipo assim... Fecharam, né, as indústrias de petróleo, muita coisa fechou. E a tristeza de quando a gente tem toda a chamada memória técnica representada pelos que se aposentaram, vocês tinham, né, a história de tudo aquilo. Vai ser difícil recuperar essa memória, vai ser difícil. Na verdade, o Munhoz, falando um pouquinho, que a filosofia fala também do período das trevas, né? Em que a humanidade procurou recuperar o renascimento, né? Fazer renascer
aquela cultura fantástica da Grécia Antiga. Eu acho que nós estamos num período realmente de trevas passando, e no que diz respeito à nossa cultura, até o Ministério foi extinto por força de uma reação muito forte. Eles reeditaram, mas sem verbas, né? Praticamente um Ministério castrado em termos de seu potencial, que é ter como mover, né? Nada se faz sem dinheiro, sem recursos. Mas eu queria já voltar, que eu acho que o pré-golpe começa com a Operação Lava Jato. Não que a gente queira aqui dizer que não, mas porque um foi preso, mas quando a gente pega o nosso PIB, a gente tem uma perda, sim, em termos percentuais, que aquilo foi exatamente para apunhalar o nosso coração da nossa economia, quer dizer, tocou exatamente naquilo que era de mais nevrálgico. O PIB brasileiro despenca. A indústria de petróleo, por exemplo, a Petrobras se arrebentou, a indústria de construção. Vocês são dois sindicalistas, então eu passo para vocês comentarem isso aí, o que tem sido para o Brasil o golpe, o que tem sido para o Brasil essa conspiração norte-americana aqui, prendendo até o nosso cientista Otto, né? Que faz também desacelerar totalmente o projeto do reator, na verdade, o submarino, que seria um reator portátil, transportável, né? Então, companheiro Munhoz, isso aqui é um bate-papo. Se você lembrar de alguma coisa, pega o microfone dele aí e diz, agora é meu. Vai lá, Munhoz. Ô Soriano, a gente tem ciclos que se repetem, ampliados ou diminuídos na evolução da sociedade, na evolução econômica. A gente, infelizmente, está num ciclo desse de diminuição, né? E, infelizmente, no sistema capitalista, a gente tem esses ciclos protagonizados por grandes crises, né? Crises econômicas, crises sociais, porque o próprio sistema convive e vive da corrupção, vive da guerra, vive do genocídio. E isso é um sistema mundial, né? O erro desse momento é justamente essa capitalização demasiada da vida. Ou seja, tudo passa a ser commodity, o ser humano praticamente não tem valor nenhum, a vida humana não vale nada. E esse ciclo é um ciclo perverso, é um ciclo que nós estamos atingindo o ápice. Eu não sei o que vai acontecer, porque no passado esses ciclos foram interrompidos por grandes guerras. No século passado, pela Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E de lá para cá, nós temos tido guerra no mundo todo, né? Principalmente no Oriente Médio, guerras praticamente permanentes, né? Guerras que, nesse momento, se fazem pelas grandes riquezas, como eu disse antes, commodities do tipo do petróleo. A questão do Oriente Médio, existe um problema, realmente, um problema do tipo religioso, político. A gente sabe que a maior questão de todas as guerras é a questão financeira. Por trás de tudo, não é o fanatismo religioso, nada disso, porque a gente vê, inclusive, que nessa divisão dentro de uma própria religião, como são os muçulmanos, existem, o que foi provado agora, grandes grupos patrocinados pelo americano, pelo israelense, grupo muçulmano, visando desmontar e fazer essa disputa interna nos países árabes, né? A gente viu agora a declaração do Trump com relação à Palestina, que é uma coisa catastrófica. E eu não sei o que vai acontecer. Eu fico preocupado porque a gente tem o tempo todo disputa ocorrendo no mundo todo pelas questões de commodities minerais, petróleo, mais ferro, né, manganês, o nióbio, que é muito valorizado, urânio e as questões agrícolas. O que eu quero dizer? Eu não sei até onde a gente vai conseguir manter essas guerras, essas disputas localizadas, né? A gente está vendo lá na Coreia
E a Coreia é uma história antiga, que é o responsável principal pela divisão da Coreia, é o americano. A Guerra da Coreia no século passado foi invasão americana. Aliás, a guerra no Oriente Médio também foi uma questão americana e inglesa, que dividiu os países árabes do modo que eles quiseram. Fizeram uma divisão que dizia onde tinha petróleo na época, onde não tinha, onde tinha petróleo eram os aliados, e uma sociedade que era tribal passou a nação com príncipes que, na maioria das vezes, não fazem outra coisa a não ser defender o interesse do capitalismo mundial, das grandes empresas de petróleo. E essa situação, uma situação que tem se agravado, e reflexo aqui no Brasil. O Lava Jato é a questão simples e objetiva. A finalidade era desmontar a maior empresa do Brasil e entregar a maior riqueza descoberta recentemente nesse país, que era o pré-sal. Então, a gente tem uma situação, e hoje a gente vê isso nas ruas. A gente vem para cá agora, aqui, a TV comunitária está na Lapa. A gente via, algum tempo atrás, mendigos na rua, pessoal ligado às drogas, né? Cracudos. Hoje em dia a gente vê famílias inteiras. Mulheres, senhoras, crianças, família onde não tem onde dormir, não tem mais o que comer. E a gente está numa crise social que tem se agravado. E essa crise social leva ao agravamento da violência. E a violência, principalmente, quanto mais pobre, quanto negro, quanto favelado, quanto a mulher, quanto as crianças, quanto os mais velhos. E essa crise tem se agravado. Nós realmente estamos, não chegar ao ponto de dizer numa idêntica Idade Média, mas num processo de obscurantismo parecido com a Idade Média, né? A gente está retirando os direitos das pessoas, direito de comer, direito de morar, direito de ter emprego justo, com salários honestos, com empregos de boa qualidade. A gente está vendo esse desmonte. Mas isso são ciclos. E esses ciclos perversos são aumentados pelo capitalismo. A gente tinha na Idade Média, porque os senhores feudais, os príncipes e os reis tinham a mesma visão que tem o capitalista atual, baseado em conceitos diferentes. Era a posse da terra, da agricultura. E hoje em dia a posse... Você nem tem mais a necessidade de ser dono de uma indústria. Hoje as indústrias mais novas, mais modernas, não tem máquina, não tem fábrica, não tem nada. Elas são feitas através de aplicativos da internet. A gente vê hoje o crescimento do Uber, em que a Uber não tem nada. O dono do carro não é empregado da Uber, é colaborador, né? Entre aspas, e isso tem se agravado o tempo todo. Não, e o Uber tem mais um agravante, que você presta serviço no Brasil, vamos supor, eu sou motorista do Uber, hoje eu ganhei R$100. Um quarto disso, na época do Tiradentes, era um quinto. Vai para os Estados Unidos. Como é que um país, aquilo que o serviço é prestado no outro, paga o imposto? Isso é pior do que a colonização. Bem lembrado. A gente já tinha, também com relação a transporte particular, esse problema com os taxistas. Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, a maior parte das licenças foi dada na época do César Maia. É verdade. Né? E essas licenças foram dadas para cooperativas que tinham donos. Pascoal. Sim, existem pessoas que têm 10 mil licenças de táxi. O trabalhador de táxi também é escravo desse pessoal. Trabalha para conseguir uma diária, né, e corre atrás do prejuízo. E a situação está mais complicada porque, com a quebra do sistema de segurança, ninguém mais tem garantia nenhuma, né? O taxista pode ser assaltado, morto, trucidado a qualquer momento, porque a violência tem aumentado. A gente vê essa filmagem, por exemplo, recente, do assalto dos caminhões de entrega. Ninguém quer mais ser motorista de caminhão de entrega no Rio de Janeiro. É uma situação complicada, porque os assaltos... Agora, quem faz essa defesa e quem mostra isso é responsável tanto quanto os outros, ou mais. Porque quem faz essa defesa da violência, para atacar a violência, é a grande mídia, que criminaliza o pobre, que criminaliza o negro, né? Que são os mais atingidos. A gente tem no Brasil hoje mais mortos por ano do que somados na Líbia, no Iraque. No Brasil se assassina mais gente do que guerras instaladas em países do Oriente Médio. A gente provavelmente, somando todos os países em guerra, hoje no Oriente Médio, a gente tem mais assassinato
da juventude, principalmente da juventude negra nesse país, é uma guerra de extermínio. É uma guerra visando muito parecida com o que o judeu faz na Palestina, que é de limpeza étnica, é de acabar com uma parte do povo. No caso do Brasil, acabar com o pobre. E isso não é uma questão brasileira, é uma questão, infelizmente, mundial. Em todos os países do mundo, hoje, a gente tem uma luta para exterminar o mais pobre, para retirar direitos já que quase não tem. Tá quase E é África. Microfone. A África não existe mais, a população da África só tem um monte de gente caindo de fome, miséria, sem saúde, sem remédio, não tem mais nada, né? Quando a gente tenta ver alguma coisa, não tem mais meio ambiente, não tem mais nada na África, gente. Então, eu acho que a gente está partindo, é conflito em todas as pequenas aldeias, um se matando ao outro. Eu acho que a gente está partindo, os americanos estão provocando uma situação de guerra mundial, cara. Sem dúvida. Eu acho que isso é muito grave. Eu acho que a gente tem que acordar, por exemplo, todas essas crises nos países o Lava Jato. Eu acho que o Brasil, eu acho que foi o último país em que ele está entrando dentro do país de sola, arrasando com o país, para a gente entrar num conflito interno. O Rio de Janeiro já é isso. A gente não tem mais paz aqui. Eu estou com medo de andar na rua, coisa que eu nunca tive. Tá? Eu moro no Rio de Janeiro desde os 5 anos de idade, Soriano. Eu estou com 62. Você vê, Conceição, com relação à Líbia. A Líbia era um dos países, o Gaddafi, que tinha melhor qualidade de vida ali naquela região. Sim. Eles arrebentaram com o país. A Síria, né, de civilização milenar. A quantidade de refugiados. Foge tudo para a Europa e depois agora não querem segurar esse povo lá. Não, e detalhe, quem fez os refugiados, o gerador disso, foram as bombas americanas, a intervenção, provocar luta interna para depois... Eles é que tinham que receber os refugiados. Quem fechou tudo. A gente pode ver, inclusive, em fotografias da Líbia, da Síria, do Líbano, antes da guerra americana, antes da invasão provocada pelo interesse de um Estado completa, que se fala muito, o americano e o Brasil também, na época da ditadura, costumava falar muito em terrorismo. Né? Existem hoje grandes estados terroristas, e sem dúvida nenhuma a nação americana é o maior estado terrorista do mundo. Ela provoca, junto com Israel, ela provoca o morticínio, o assassinato de mulheres, crianças no mundo todo. Né? E a única nação que já atacou outros povos em todos os continentes, na Ásia, na África, na América do Sul, na América Central. Jogou uma bomba. Por exemplo, a Conceição é descendente de japonês. A Conceição teve em Hiroshima, não, Nagasaki. Em Nagasaki, parentes mortos na Segunda Guerra pela bomba atômica jogada pelos Estados Unidos. É o único país que jogou bomba atômica em outro lugar. E ficam falando que o norte-coreano, o ditador norte-coreano, quer acabar como se eles tivessem autoridade moral para falar sobre isso. Né? Eles atacam o mundo todo, criaram problemas no mundo todo para vender armas. A indústria bélica americana é uma das indústrias mais poderosas. Meio trilhão. A Conceição quer fazer uma... Sim. O que eu estou dizendo é que a gente tem... $500 bilhão de dólares. O tempo todo, uma verba enorme para a guerra, para o assassinato. Né? E o assassinato e a guerra, no passado, se fazia entre os guerreiros. Quem morria eram os lutadores da guerra. Hoje, a população civil sofre muito. A gente vê as crianças na Líbia, a gente vê as crianças no próprio Egito, que ainda não está uma guerra tão evidente, mas já existe um grande conflito interno. Mulheres e crianças estropiadas pelas bombas, né? Pelas armas, o uso de arma, o uso de urânio empobrecido para dar tiro em palestino. O exército de Israel faz isso. Então a gente tem uma situação no mundo e outra coisa, quem faz isso são os grandes capitalistas, que são basicamente ou cristãos ou judeus. E isso é uma grande incoerência, né? Porque são aqueles que a gente acredita que creem em um Deus, que são os monoteístas, que tem uma filosofia de amar o próximo, mas isso é só no discurso. Porque
porque a gente percebe que o Estado americano e o Estado judaico são dois estados de religião monoteísta, que a influência da religião tem sido muito grande. E eu fico preocupado com o Brasil nesse sentido. A gente está vendo que o Brasil está partindo de um Estado laico para um Estado religioso, onde quem vota para retirar direitos, para quem vota para diminuir salários, para quebrar a Previdência, são representantes dessas religiões. Entre aspas, religião, porque na maioria deles criaram seitas ditas cristãs, mas que não têm nenhum compromisso com os princípios básicos do cristianismo. Né? As religiões cristãs são muito boas na sua base filosófica. O Machado de Assis tem uma frase que ele diz assim: o Deus, para dar esperança ao homem, ele criou a fé. E o capeta, para dar infelicidade, criou as religiões. Que a rigor, o Cristo não falou assim: olha, eu quero que vocês criem bastantes religiões em meu nome. Isso não existiu. Mas eu quero completar, com todo respeito, as religiões que advêm do Antigo Testamento. Mas só fazer uma referência, você que é mulher, Conceição. Todas as três religiões, o judaísmo, o cristianismo e também o islamismo, são extremamente machistas. Esse é um dos aspectos também que eu vejo com relação às nossas irmãs mulheres, e todos viemos das mulheres. Sim, com certeza. Nós temos um problema sério atualmente aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não, nós estamos voltando à Idade Média, né, Soriano? Porque toda essa questão moral, a gente está voltando assim... Tem, assim, questão de homofobia. A gente tinha avançado tanto nessas questões de gênero, né? As mulheres tinham conquistado a Lei Maria da Penha, né? Hoje em dia, não, as mulheres são estrupadas. Não, é estrupada porque fica provocando, sabe? Como se fosse uma coisa que banalização, culpa dela, sabe? Sabe? Como se fosse culpa dela ter sido estrupada, provocou. Sabe? A questão assim, das religiões, caramba, a gente tendo um parlamento, nosso parlamento aí, nosso congresso, cheio de pastores votando, cheio de isenção de impostos, aqui a gente pagando um monte, né, de imposto, de taxas, e eles livres de taxa fazendo em cada esquina. Eles têm uma assembleiazinha, sei lá, um posto, como é que se chama? Um templo, e aí tem templo de tudo que é tamanho, tem templo daqueles dos mais pobrezinhos, mas que rapidamente vira logo um templo suntuoso, né? Mas, Conceição, eu vou a seguir falar das nossas brigas, das nossas lutas sindicais. Mas antes eu quero fazer uma referência ao seguinte: se nós estamos, querida telespectadora, ao ar, nós devemos também a presença aqui do Max Figueiredo, que está atrás das nossas câmeras, assessorado pelo João Aquino, na TV comunitária, canal 6 da NET, online também, tvcrio.org.br. Você pode também assistir até no Japão. Mas antes de entrarmos nas nossas demandas hoje sindicais, eu queria que vocês me falassem um pouquinho sobre essa legislação, mudança da legislação trabalhista e ato contínuo na previdenciária. Porque eu vi uma aberração, assim, um fascismo da parte do Rodrigo Maia, ele dizendo: se dependesse de mim, não haveria nem justiça trabalhista. Quer dizer que nós não poderíamos recorrer nada, não teríamos a quem recorrer. O patrão falou, está falado. Mas é o que vai passar a ser. Não é? Então, legislação trabalhista e também previdenciária. A gente vai ter mais lei trabalhista, não. Nós não vamos... Por exemplo, eu tô aposentada da CNEM, mas eu estou pedindo para reverter a minha aposentadoria para poder voltar. O processo já está quase pronto. Tá? Que bom. Mas, por quê? Uma lei, um processo que eu tive na época que eu fui demitida, eu fiz um processo contra a CNEM, fui reintegrada, ganhei tudo, não sei o quê, por um descaso da advogada, né?
A justiça bloqueou toda a minha reserva no fundo de investimento que eu Era tinha. Collor? Não, foi bloqueado meu dinheiro todinho. Eu fiquei sem um fundo de reserva. Por exemplo, com uma mãe de 83 anos, um irmão safenado, com peito... Eu tenho que ter um fundo de reserva para poder pagar as contas, né? Bloquear, estou voltando. Aí me disse o seguinte, se não tem uma lei trabalhista, ia ficar, sabe, a justiça metendo a mão no bolso do povo. É isso que vai acontecer, você não vai ter direito a reclamar mais nada. É verdade. E o que a gente percebe é que a justiça hoje no Brasil, e não é hoje, e nem só no Brasil, estou citando como exemplo, mas ela sempre representou o interesse do poderoso, né? Isso se reclama hoje do Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, a justiça sempre representou o interesse de quem tem. Como o Estado faz, né? O Estado é o ajuntamento daqueles que dominam e detêm poder naquela região, para, a maioria das vezes, para usufruto próprio e esquecendo da população. O que está acontecendo no Brasil hoje, de retirada de direitos trabalhistas, retirada de direitos previdenciários, é o finalmente disso. A gente teve recentemente no Chile, e o Chile é um mau exemplo mais antigo da América Latina nesse sentido. Não é que esteja acontecendo na América Latina só. Hoje a gente está vendo retirada de direito trabalhista. Na Espanha, na França, a Espanha e a França estão convulsionadas, né? Chegaram à conclusão que 20% da classe média espanhola, nos últimos 10 anos, caiu para a classe pobre, porque não consegue mais manter um nível, porque foram retirados direitos dos trabalhadores. O Chile é um exemplo disso terrível. No Chile, tudo é privatizado, a educação, a saúde, a previdência. Aí o sujeito paga 30 anos de previdência e não consegue receber de salário um mínimo. Não consegue, porque a previdência particular, ela tem, assim, como legislação, coisas muito frouxas, muito indefinidas, que propiciam para o dono da empresa de previdência ganhar muito dinheiro e pagar muito pouco. E esse é o caminho, infelizmente, que está vendo no Brasil. O sonho da Previdência, do governo Temer, esse governo golpista, é desmontar a Previdência para botar os bancos particulares tomando conta da Previdência, né? Nós que somos petroleiros, temos uma Previdência e pagamos a vida toda por ela, né, para receber alguma coisa. Mas a Previdência que a Petrobras, Caixa Econômica, as estatais, Banco do Brasil, fazem, é uma previdência mais justa, que você paga e recebe alguma coisa equivalente ao que você contribui os anos todos. Mas a previdência particular, essa do Chile, você vê pessoas de idade desesperadas sem ter onde comer, sem ter onde morar, porque não tem mais como trabalhar, não tem mais disposição física e estão abandonadas. O que o Temer quer no Brasil é privatizar tudo, privatizar a saúde. Não existe saúde pública no Chile. Você ou paga ou não tem nada, que é o modelo americano de previdência, né? Que é para privilegiar uma categoria, é um grupo que domina a previdência. Quem está fora da reforma da Previdência, por exemplo? Quem está fora? Vamos lá. Quem está fora, quem já se aposentou. Vamos lá. Vamos por ordem. Quem se aposentou ou quem tem todas as condições de se aposentar nesse momento. Está fora. Agora, o que ela está dizendo aqui, com relação aos políticos, é outra. Essa reforma não vai atingir procuradores, juízes e parlamentares. Eu não entendo. Os parlamentares estão dizendo que a reforma é boa, por que eles ficaram de fora? Querem ficar de fora? É bom para eles. A reforma é boa para quem? Para eles. Essa pergunta, que uma coisa é boa, você tem que saber fazer outra pergunta. Para quem é boa? Né? O desmonte da Previdência é ótimo para o Bradesco, para o Itaú, para os bancos particulares. Esse desmonte da Previdência para eles é excelente. Para o trabalhador, é uma porcaria. Não vai servir. Né? Esse é o exemplo que o Temer sempre dá do trabalho. Não, porque nós estamos trabalhando para melhorar o Brasil. Melhorar o Brasil para quem? Para as multinacionais? Aí eu concordo com ele. Para o povo brasileiro, de maneira nenhuma. O povo brasileiro tem perdido muito, cada vez mais, e na situação atual do trabalho intermitente,
né, que isso é outro grande absurdo dessa reforma, é dizer que você vai trabalhar quando tiver emprego e volta e fica em casa, ou seja, você não vai ter uma carteira assinada, mas e nem vai ter aquele tempo corrido para se aposentar. Provavelmente, quem estiver nesse regime não se aposenta nunca. Ele deu como exemplo o Mick Jagger, que trabalha com 70 e poucos anos. O Mick Jagger está fazendo poucos anos, porque cada show que ele faz, ele ganha 5 milhões de dólares, né? E trabalha porque ele gosta daquilo ali, porque o mundo artístico é outra coisa, né? Uma coisa é você dar um show, outra coisa é você pegar na enxada a sua vida inteira, desde que o sol nasce até o sol ganhando salário mínimo. Outra coisa é você trabalhar dentro de uma fábrica 12 horas por dia, com 120 decibéis de ruído no seu ouvido, e trabalhar com equipamentos perigosos, com produtos químicos, que podem levar você a doenças tipo câncer, né? A gente tem no Brasil, o Brasil é um dos países que mais tem casos de benzenismo. O benzeno, ele está presente nas indústrias todas petroquímicas e químicas. Ele é proveniente, grande parte, do petróleo. E, por exemplo, na Petrobras, o número de pessoas com benzenismo e que evoluiu para doenças do sangue, né, levando até finalmente a próprio câncer, é muito grande. As indústrias de plástico no Brasil são muitas. E a indústria de formação plástica, ela tem muita gente com problemas de saúde ligadas ao benzenismo. Não dá para você comparar um trabalhador desse tipo com quem faz show uma vez por mês, com quem tem um outro tipo de vida. Por exemplo, o professor que dá aula semanalmente para 8, 9 turmas com 40 alunos, não pode ser comparado nunca com um juiz que fica atrás de uma mesa com ar-condicionado, com 10 assistentes, né, fazendo aquilo que lhe interessa a ele e tendo o tempo dele à disposição para ele fazer e agir do modo que quiser. É muito diferente de um trabalhador de uma plataforma, de uma refinaria, de uma indústria. E esse pessoal vai estar com a sua capacidade laborativa e a sua possibilidade de se aposentar destruída pela nova lei da Previdência Trabalhista. Sem contar que se você tiver um plano de saúde, o plano de saúde não garante que você vai ser atendido, não, entendeu? Porque se você precisar de uma cirurgia, se você não tiver uma reserva para pagar o anestesista, para pagar o instrumentista, você não faz a cirurgia. Entendeu? E às vezes tem exames que são caríssimos. Sim, também. não são todos que eles cobrem, entendeu? Então, dizer que você vai ter mas aí eu quero frisar uma coisa. O Temer falou um dado importante, viu, telespectador? Que ele tem que aumentar a idade para você se aposentar, porque daqui para frente nós vamos viver 150 anos, não foi? Ele não falou isso aí? O Soriano. Ele está toda hora no hospital, né? O hospital dele, como é que é? Sírio-libanês. Ele está querendo destruir uma das maiores conquistas do povo brasileiro, que é o sistema público de saúde do INSS, que é a saúde e previdência. É o maior sistema de saúde do mundo. Olha, eu já estou morrendo de raiva, vocês têm que parar de falar agora dessas coisas que a gente já está sabendo. O que fazer? Estou diante de 2 lutadores sindicalistas, nós temos mais 6 minutos para ver o que a gente pode fazer para acabar com essa bagunça, essas injustiças, essa crueldade. Eu acredito que a gente teve, durante muito tempo, a possibilidade de ter mudado isso de uma forma muito forte, quando, no primeiro governo Lula, a gente tinha condição, inclusive, de força política, de acabar com a hegemonia das 7 famílias que mandam na comunicação do Brasil. Verdade. Essa é a primeira questão. Aliás, a TV comunitária fez 21 anos, maioridade, né? Que mentem, enganam e traem o povo brasileiro o tempo todo por os interesses das multinacionais. Agora, nesse momento, que é o momento de um golpe, de uma crise econômica muito grande, eu acho que a gente tem que, primeiro, continuar lutando contra a hegemonia de comunicação no Brasil. Para mim, isso é o primeiro ponto. Segundo, para derrubar o que está aí, a gente tem a greve geral como um instrumento muito forte. A greve é o último instrumento trabalhador, mas que tem que ser aplicada sempre que for necessária, né? Aí eu vou citar até uma frase muito antiga, né, de Trotsky, que dizia que todo
toda revolução é impossível até que se torne necessária e inevitável. Nós estamos numa fase que está inevitável, que a gente tome uma atitude radical. A gente não pode deixar que um congresso de picareta, de ladrão, que existe nesse país, é uma vergonha esse Congresso Nacional. Olha que eu já tenho uma certa idade, já vi muito congresso, vi congresso dentro da ditadura militar, mas eu nunca vi um escancaramento tão grande. Talvez até pelas condições hoje de comunicação, de internet, que você sabe tudo na mesma hora, está tudo sendo tudo filmado e colocado, eu nunca vi uma degradação de caráter, de moral, de honra tão grande como existe agora, esse escancaramento que existe no Congresso Nacional. A gente tem que partir para a luta do trabalhador. E o que eu falo para a luta é iniciando por uma greve, iniciando por uma luta de ocupação dos espaços públicos. A gente não pode deixar mais, né, que essa quadrilha que domina esse país esteja tão tranquila e tão livre como está agindo hoje em dia. Conceição, o que fazer mais, além das propostas aqui Olha, colocadas? Eu estou assim, muito triste com toda essa situação. Tá? Recuperar nossa autoestima. Mas eu continuo assim, protestando, não deixar de acreditar no que a gente acredita, não se deixar ser influenciado pela mídia, tá? pela grande mídia, e continuar protestando, lutando, se manifestando. E outra coisa, a gente não pode deixar enfraquecer nossos sindicatos, que são os que representam a nossa categoria, que são os que os sindicatos, eles dizem que, sabe, que dão uma força para a gente, é ele o nosso representante. Se não houver um sindicato forte que possa representar os desejos da classe trabalhadora, nós não teremos mais voz, nós não seremos mais representados por ninguém, porque o patrão vai negociar diretamente com você, e aí ele vai fazer a vontade dele, não vai ser a vontade de um coletivo, entendeu? Então, nós temos que lutar para fortalecer nossos sindicatos, não podemos deixar ele enfraquecer. E nesse momento de crise, a classe trabalhadora perdeu muito sindicato para o PSTU. Vou falar abertamente, perdeu para o PSTU, cara. E o PSTU nunca fez uma greve para o trabalhador, nunca chamou para uma greve do trabalhador. Sempre ficou atrás do muro, cara. Não ficou nem em cima do muro, ficou atrás do muro. Tá? Então, vamos brigar para voltar aos nossos sindicatos e tirar desse pessoal. Munhoz, o PSTU, eu acho que devido a esta postura deles, eles tiveram algumas implosões, inclusive, por causa do Fora Dilma, que é uma versão cínica do impeachment. Em vez de dizer que somos contra o impeachment, a favor do impeachment, não, nós não somos a favor do impeachment, nós somos contra Fora Dilma. O que é isso? A gente é burro para não entender o negócio. Soriano, existem, infelizmente, em todo o mundo, e não é só aqui, organização de esquerda que são muito úteis para a direita, né, que acabam ajudando de alguma forma, algumas por interesses particulares, políticos desse grupo, e outras até porque têm ligações com interesse externo. Eles tiveram dois rachas, inclusive. Eu não vou dizer que é o caso do PSTU com ligação externa, mas esse equívoco deles, o tempo todo, de fazer essa disputa, achando que o grande problema do país não é a direita, não é o golpe. Eles foram a favor do golpe na Líbia, foram a favor do golpe na Síria, né? Então, provavelmente... Eles disseram que houve revolução lá. Revolução. São contra o governo democrático da Venezuela. Revolução dos Marinas. É um grupo que não colabora nessas horas. O que a gente pode fazer é reforçar os sindicatos de esquerda, da organização que realmente trabalham para o trabalhador, que fazem esse trabalho de conscientização, de formação, sem esse sectarismo obtuso daqueles que se acham a liderança máxima da esquerda e que acabam o tempo todo colaborando com a direita. Isso é a minha posição, é reforçar o nosso sindicato escutista, da CTB, e a gente sabe também que existem organizações sindicais que são declaradamente de direita. A gente tem um monte delas, não vou citar nomes aqui,
mas a gente tem um monte delas que a gente sabe que trabalham. Agora, se não houver essa unidade da esquerda, a gente não vai para lugar nenhum. Se os sindicatos que lutam realmente pelo trabalhador não se tomarem à frente e não assumirem essa luta, vai ficar muito difícil. Então vamos levantar um brinde ao ano novo, um feliz 2018, com muita luta, muita conquista, Com certeza, vitória, muita luta. Muita saúde. E não percam a convicção. E la ternura, como disse o Che Guevara. Aí arriba.